Alguma dúvida aí de vocês a respeito destas margens? Entendam que eu vou repetir, tá certo? No papel A4 e A3, tá? No A4 e no A3 a gente trabalha também. A gente vai utilizar 7 milímetros, ok? Com 25 na lateral esquerda, porque é justamente onde a gente vai fazer a encadernação. Lembrem disso. Vocês lembram disso, vocês acabam decorando. Então, 25 aqui na parte na lateral esquerda. Na lateral direita, superior e inferior, vamos ter em folhas A4 e A3, 7 milímetros. Aí, ó, se eu for somar 25 mais 7, vou pegar aí a calculadora de vocês, certo? 25 mais 7 dá 32, menos 210. Aí se eu diminuir, aí deu 32 milímetros. Não, Joyce, não vai dar nem para o povo comer. 32 milímetros, tá? Pronto. 32 milímetros. Então, a gente tem aí a soma de 25 mais 7, 32. Se eu diminuir de 210, que é o tamanho total, esse meu carimbo vai ficar com 17,8, tá? Então, o tamanho desse carimbo aqui, dessa legenda, tanto no A4 quanto no A3, é o 17,8. Se eu coloco 10 aqui, tá? Que é no A2. Aí, vamos lá. É 25 mais 10, que deu 35, menos os 210, que é da minha folha do A4. Então, o meu carimbo vai ter 175. Ah, professora, e qual é o tamanho dele aqui? Qual a altura dele, né? A gente não tem tanto... Isso aí já não tem regra, tá? Não tem norma para essa altura aqui. A norma é que tenha aquelas condições básicas, aquelas informações básicas que eu passei a semana passada. A gente vai dar uma pincelada ainda hoje, mas é o mínimo que apareça, aquelas informações básicas. E vocês podem estar acrescentando, né? Mas lembrando que toda vez que a gente acrescenta, aumenta a altura desse carimbo, eu vou estar perdendo área de desenho, tá? Porque só essa área aqui é que faz parte da minha área de desenho. Eu não posso desenhar em cima da minha legenda. Então, se eu aumento a minha legenda, eu diminuo o tamanho da minha área de desenho, ok? Então, vamos lá. Partindo para o próximo, da norma técnica, eu até não coloquei aqui, eu vou revisar aqui e vou colocar. Essa aqui é uma outra norma, tá? É a 8402, que é a de convenções de linha de representação, certo? De que se trata? Ela se trata da padronização dos tipos de linha. Como eu vou empregar cada tipo de linha? A gente tem vários tipos de linhas. Ó, neste caso aqui, eu tenho um quadro que me mostra esses tipos de representação. Então, para evitar que qualquer um queira desenhar de qualquer forma, nós temos as padronizações dessas linhas. O que é que eu quero? Eu marquei aí 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá? Que são as linhas que vocês realmente precisam decorar, saber na ponta da língua de que se trata. Então, a primeira, eu falo da linha contínua, larga, tá? Que é a linha contínua grossa, que ela tá mais grossa. É a primeira aqui. Essa primeira, ela é utilizada para contornos visíveis e linhas principais. Como assim? É como se eu tivesse numa fila, tá certo? E tivesse a primeira pessoa, a segunda e a terceira. Quem vai estar na frente? A primeira, a segunda ou a terceira? A primeira, né? Primeira. Pronto. Então, essa primeira, ela vai estar mais visível
do que aquela segunda e mais visível do que a terceira. Então, esses contornos visíveis e linhas principais é para dizer que essa linha mais forte, mais grossa, ela está mais na frente do que as demais, tá? É como se, aí até a gente chama de hierarquia da linha, que é justamente, né, o diretor lá, o rei, o príncipe e o vassalo, vamos dizer assim, tá certo? Então, a gente tem essa hierarquia. O primeiro que está na frente, o que está no meio e o que está lá embaixo. Então, essa hierarquia é para identificar isso, certo? Então, a primeira dela vai ser contínua e larga, mais grossa, tá? Então, ao invés de desenhar uma linha dessa, para indicar que ela está na frente, eu vou estar desenhando uma linha mais grossa, certo? Então, isso aqui eu vou estar identificando que ela vai estar na frente. E qualquer pessoa que pegar esse seu desenho e ver essa sua linha mais grossa na frente, ela vai identificar que aquele desenho ali, aquela linha mais grossa, elas estão mais próximas do observador, tá? Depois da linha grossa, da linha larga, temos a linha média, que é para linhas internas e linhas gerais. É justamente aquele mediano, tá? Então, quando eu for fazer um desenho que eu tenho uma parte mediana, eu vou utilizar essa linha média. Como exemplo aí, um mobiliário, uma mesa, tá certo? Eu estou olhando ali de cima. Ou estou identificando aí, voltando para aquele exemplo, do primeiro, segundo e terceiro lugar. O segundo lugar vai ser a linha média, tá certo? Então, a linha média é aquele que fica exatamente no meio termo, tá? Por fim, a gente tem a contínua e estreita, que é a linha fina, tá? Essa linha fina, a gente utiliza para linhas auxiliares. Linha de cota. Essas linhas auxiliares é aquelas linhas que estão lá atrás, que elas quase não são vistas, mas ela existe para completar o desenho, tá certo? Então, nesse momento aí, elas são as linhas auxiliares. Então, é importante que vocês entendam que eu vou ter uma linha grossa, média e fina. Grossa, média e fina, tá? Entendam que isso aqui, para a representação dos seus desenhos, é bem importante. Depois disso, a gente tem a linha tracejada, que são as partes invisíveis. As partes invisíveis do desenho, né? Do plano de desenho. Como assim? Eu estou passando, vamos dizer, tá certo? Que alguém, o corta é exatamente essa ideia aí de que tem linha mais grossa, linha mais média e fina, tá? Mas aí, vamos voltar aqui para a linha tracejada. O corte a gente vai estar falando lá no finalzinho desse período, lá no fim do semestre, eu vou estar falando um pouco sobre o desenho arquitetônico, aí eu vou mostrar um corte. A princípio, essa linha tracejada, vê só. Vocês estão, tá? Vou fazer assim, vou contar uma história aí. Vocês estão lá na Conde da Boa Vista e estão na parada, tá certo? Passa um carro por trás para um carro atrás da parada, que ela é fechada, né? E aí vocês não veem esse carro, só vê o fundo dele, assim, a parte de trás, a traseira. Vocês vão entender que existe o restante do carro, tá certo? Só que ele está atrás da parte da parada, do anteparo lá da parada, do fechamento da parada. Então, essa parte que está atrás do fechamento da parada, ela vai ser tracejada. Entenderam? Ela sempre fica, são partes do desenho que existem, a gente sabe que existe,
só que ele não está visível para nós, tá? Então, ele está atrás de alguma coisa. Se está na parada, tem uma traseira, tem o resto do carro, ele vai ser tracejado. Se eu estou numa casa, tem uma parte lá que é fechada por um muro, o que fica atrás, eu sei que existe, né, o complemento lá do meu telhado e tal, então eu vou colocar a minha projeção, tá? A minha linha tracejada. Essas 4 são a que mais utilizamos, tá? E ainda temos, nesse sentido, a linha de eixo, que é traço e ponto estreita, tá? Bem fininha. É a linha de eixo. Quando a gente vai fazer uma peça, quando vocês vão fazer um desenho de uma máquina, que ela for espelhada, ela tiver um eixo de simetria, uma metade for igual à outra metade, certo? As 2 metades da laranja, a gente vai ter ali o traço de simetria, tá? Esse daí é justamente a indicação do eixo de simetria. Professora, se a senhora puder falar do começo, que minha internet caiu, ela voltou agora. Se puder, senão, se for atrapalhar a turma, aí não tem aperreio não. Não, vou fazer uma revisão aqui, tá? Então, veja, a gente tem esses 5 tipos de linha, tá certo? A primeira, que é a contínua, mais grossa, tá? Larga. Essas daqui são para os contornos, os que estão mais na frente. Então, se eu estou numa fila, tem o primeiro, segundo, terceiro lugar, certo? Então, essa daqui, que seria a contínua larga, seria aquele que está em primeiro lugar. Depois eu tenho a contínua média. É aquele que está em segundo, é a parte mediana. Nem está tão longe, nem está tão perto, tá? Está ali no meio do caminho. E a contínua estreita é justamente aquela linha que está lá atrás, certo? Está lá bem escondidinha. Ela não necessariamente, ela existe no desenho, certo? Mas ela não vai, mas ela só vai nos auxiliar, tá certo? Então, essa que está lá atrás, ela vai ser uma linha fininha. É o terceiro lugar, é aquele que quase ninguém vê, tá? Então, essa aqui vai ser a minha linha de auxiliares. A tracejada é aquela que está por trás, ela existe no desenho, mas tem algo na frente atrapalhando. O exemplo aí que eu dei é de uma casa. Se a gente está passando na rua, tem uma casa por trás de um muro, eu só vejo o telhado da casa. Mas eu sei que o telhado não está voando, tá? Existe a alvenaria da casa, uma casa ali fechando até o chão. Então, aquele pedaço que está por trás do muro, ele vai ser tracejado, tá? Então, a ideia... Então, essa tracejada é para isso. São aquelas partes que existem no... Professora, tem alguns exemplos aí, alguns desenhos para mostrar. Oi? Uns desenhos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso, tem alguns exemplos. Deixa eu ver. Coloquei não, mas eu vou mostrar aí para vocês. Espera aí, rapidinho. Deixa eu terminar aqui que eu vou mostrar, tá? Então, essa linha tracejada é justamente isso. Ela tá por trás, a gente não tá vendo, tá? Ela existe no desenho, mas a gente não tá vendo. E a linha de eixo é quando a metade de uma peça, metade de um objeto, vai ser igual a outra metade. Então, ela tem um eixo de metade ali que corta aquela peça, tá certo? É onde diz que é a metade de um, metade de outro, tá? Então, esse aqui é o eixo de simetria. Ela vai ser traço, ponto, estreita. Deixa eu mostrar aqui a vocês uma imagem aqui. Deixa eu só colocar aqui.
eu... Deixa eu colocar aqui para a gente compartilhar. E a minha internet está bem ruim. Pronto, deixa eu mostrar aqui. Certo? Vamos lá, deixa eu ver. Aqui, 3D. Pronto. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê? Aqui. Pronto, vamos lá, eu tenho essa parte aqui, certo? Tenho esse desenho. É só colocar aqui o desenho para vocês entenderem. Ó, tenho esse desenho aqui, tá certo? Então, este desenho aqui, quando eu olho ele de frente, tô aqui de frente, tô aqui, olhando aqui para eles, tá? Eu vou saber que ele tem uma parte aqui vazia, um buraco, certo? Então, esse buraco, ele existe. E ele interfere no meu desenho, porque ele está mudando a minha peça, tá certo? Então, mas ele não aparece se eu estou olhando de frente, porque ele está por trás dessa parte toda aqui, que é de massa, tá certo? É um furo passante. É um furo passante, pronto. Então, esse furo passante aí, ele vai estar tracejado, indicando aí que existe o furo passante, porém eu não estou vendo, tá certo? Ele está lá por trás. Entenderam aí? Ficou mais fácil? Então, quando eu estou vendo aqui qualquer coisa que eu não consigo identificar na parte visível e interfere no meu desenho, eu identifico aqui com a linha tracejada. A linha de eixo. A linha de eixo é para identificar que essa parte aqui, ela é a metade dessa, ok? Então, a ideia é que a linha de eixo sirva para isto. Deixa eu colocar aqui mais outro desenho. Pronto, aqui. Eu tenho a casa, tá? Deixa eu mostrar aqui. Agora aqui tá abaixo. Não, aqui tá abaixo, aí ele fica ponto... Pronto. Eu tenho uma casa, certo? Cadê o desenho? Deixa eu aparecer. Pronto, aqui. Certo? Eu tenho uma casa. O telhado tá aqui. Isso aqui é a parte de cima do telhado, tá? A gente pegando lá meu drone e olhando a parte de cima do meu telhado. Eu sei que o telhado não está voando. Ele precisa de uma área, de uma alvenaria para segurar esse telhado, tá? Então, professora, a área escura é a área do telhado e a área tracejada é a área, no caso, do muro, né, que está fechando a casa. Isso, exatamente. Exatamente isso. Por trás do telhado. Por trás do telhado. Porque aí, como fica por trás Isso do aí. telhado, aí eu não consigo ver, tá certo? Mas ele existe. Tá bom? A mesma coisa nessa situação, ó. Cadê? Deixa
Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Eu tenho o telhado, que é a linha mais escura, tá certo? E a linha mais fina, tracejada, é justamente a linha dos muros, da parede lá, da minha casa, que está embaixo do telhado. Então, eu não consigo ver, mas ela existe. Então, eu boto Essa imagem deu para entender melhor do que a outra. A outra imagem não dá para entender tanto não, mas essa ficou melhor. Pronto. Essa aqui ficou mais fácil, né? Aí, agora, vamos botar aqui. Deixa eu botar. Pronto. Essa aqui. Deixa eu ver um desenho aqui. Vou pegar esse aqui, tá? Eu tenho um triângulo aqui, certo? Esse triângulo... Nossa, aqui tá difícil. Essa daqui tá ruim. Deixa eu mostrar. Pronto, aqui, ó. Fica mais fácil. Esse triângulo aqui, tá? Então, eu tenho essa linha aqui, o eixo de simetria, certo? Ela até tá desenhada errada. Mas essa aqui é o eixo de simetria que divide o meu triângulo em uma e duas partes. E eu tô vendo que elas são iguais. Se são iguais, esse eixo aqui é um eixo de simetria, certo? Entenderam aí? Mas ela é traço e ponto, né? Exatamente. Ela é traço e ponto, tá? Essa daí tá errada. Esse quadrado aqui, ó, mesma história. Eu tenho um quadrado que esse é igual, um lado A é igual ao lado B. Então, o eixo de simetria aqui, traço e ponto, ele vai estar dividindo em partes iguais esse desenho, tá certo? Ô, Natália, mas tira uma dúvida aí. Diga. Essa linha de eixo aí, ela serve para quê? Para eu colocar valores apenas só de um lado do projeto? Eu posso estar botando apenas de um lado do projeto. Eu posso estar indicando para quem está fazendo. Aí eu desenho de um lado e do outro lado e boto o eixo de simetria, né? Então, a pessoa que for confeccionar aquele desenho, aquela peça, tá certo? Ela vai saber que um lado vai ser espelhado para o outro. Então, o erro... Ela só desenha um lado. Aí ela só desenha um lado. Ou então ela faz assim a forma de um lado e o outro ela só faz inverter, entendeu? Entendi. Se for forma, por exemplo, se for um objeto, um biscuit desses assim, qualquer. Então ela faz um lado, uma forma só, e a outra ela só faz inverter, entendeu? Aí por isso que a gente faz exatamente a indicação do eixo de simetria quando é igual. Porque aí facilita para quem vai executar aquele projeto. Então, é isso aí. Acho que ficou mais claro, né? O eixo de simetria a gente vai, na prática, vocês vão entender melhor. Ó, o carimbo, que a gente já falou, tá certo? E aí, eita, eu vou falar aqui sobre a que a gente vai utilizar, tá? Entendam que todas as nossas aulas, né? Todos os nossos projetos, os nossos desenhos, eu vou pedir para fazer esse carimbo aqui. Vou dar uma liberada um pouquinho, um pouco de nada, tá? Para a gente porque eu sei que vocês têm uma dificuldade de encontrar um local para desenhar, certo? Mas vamos tentar fazer esse desenho aqui. Esse vai ser o carimbo que a gente utiliza. Eu pedi para vocês desenharem a letra técnica na linha do caderno, né? Só que aqui, ao invés de vocês ter a linha do caderno, vocês terão que desenhar em cima aqui, ó, da linhazinha, vocês mesmos fazer as linhazinhas, certo? Seria como se fosse a linha do caderno. Aí, ó, como é isso? Essa aqui seria a linha mais grossa e aqui duas linhas finas,
Vocês irão pegar lá o desenho do escalímetro. Isso aqui é 1 centímetro, tá? O total, de uma para outra é 1 centímetro. Então, aí seria -3 e -3, e o 4 era onde vocês iriam desenhar, tá? Então, esse aqui é o nosso carimbo. Tá gravando. Então, ó, cada parte dessa é 1 centímetro, tá? Ou 10 milímetros. Quando eu venho para cá, que é a ampliação, o aumento dessa área aqui, eu vou ter 1 centímetro. Aí, na parte superior, desço 3 milímetros aqui. Os 3 pontinhos menores lá da minha escala. 3 pontinhos aqui na parte inferior. E o que sobra aqui é 4, tá? Vai ser onde vocês vão desenhar a letra de vocês, como vocês desenharam na semana passada, ok? Então, vai ser, aí coloca aqui um Limbra, a turma, a disciplina, a professora, o nome, a data, que no caso é 2020, tá? O desenho e aqui as pranchas. Lembram que eu falei que esse lado aqui é a indicação das folhas, onde eu tenho a quantidade total de folhas, certo? A quantidade de pranchas. E aqui, em que posição ela se encontra. Se ela é a primeira, se ela é a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, vocês vão estar fazendo esse carimbo aqui, essa legenda, sempre que te for desenhar, ok? Deixa eu interromper. Ó, a gente vai falar aí sobre a norma de escala, certo? A norma de escala, ela fala a respeito de como a gente vai utilizar as escalas para fazer um desenho. Então, assim, o importante é a gente entender que vai ser o desenho sobre o real, tá? Então, é o tamanho do desenho sobre o tamanho do real. Essa é a relação de um com o outro. Importantíssimo, mantendo as proporções de medidas. Como assim? Se eu vou fazer um desenho de uma maçaneta, tá? Uma maçaneta, que é bem simplesinho. Tenho aqui e a maçanetinha aqui. Deixa eu apagar, não tá muito bonitinho não, mas a intenção foi boa. Eita. Ó, então aqui... Oi? Ó, então aqui a gente tem uma maçanetinha, tá? Essa maçaneta aqui, ela tá escalada. Se eu fosse fazer ela no real, ela não seria deste tamanho, tá? Aí, vamos supor que eu digo que aqui tem 10 centímetros, certo? 10 centímetros. Quando eu estou desenhando, eu vou desenhar não com 10 centímetros. Vocês veem que aqui deve ter, no máximo, 1,5 centímetros, certo? Então, isso aqui, por esse desenho, a medida do desenho está menor do que o real, tá? Ele está menor do que o real. Eu diminuí esse desenho, certo? Então, só que eles fazem tudo na mesma proporção, tá? Eu diminuí tanto a parte da maçaneta da alavanca, quanto da parte de metal que fixa na porta. Então, eles vão ser sempre mantendo todas as proporções. Se eu diminuo uma medida, eu vou diminuir todas as medidas iguais, tá? E eu posso reduzir ou ampliar. Como é que eu escolho isso, professor? Veja só. A escala reduzida é se eu vou desenhar, por exemplo, uma casa, tá? Aí, se eu fosse desenhar a casa no tamanho dela mesmo, no tamanho real dela, não ia ter papel no mundo que desse, né? Porque uma casa de, sei lá, de 100 metros quadrados aí, tudo grande, e aí eu não teria como desenhar. Então, eu vou lá e... Oi?
eu vou lá e reduzo a minha medida, tá? Então, eu faço escalas 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 75. Posso fazer 1 para 33,5, existe essa. Então, tudo que é escala aqui em cima vai ser 1 e embaixo vai ser um número maior. Eu estou reduzindo aquele meu desenho, tá? Eu estou pegando minha casa, que é enorme, diminuindo ela para colocar no meu papel, certo? Isso. Ou seja, professora, se a escala for de 1 para 100, o desenho está informando que é 100 vezes menor do que o tamanho real, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. É 100 partes do tamanho real, tá? Você tá sempre dividindo, ok? Você vai estar dividindo. Então, eu vou pegar aqui o 1 e dividir por 5, o 1 e dividir por 10, o 1 e dividir por 100, e assim sucessivamente, ok? Pronto. Então, essa aqui é a escala reduzida. A ampliada é quando o desenho será maior do que o tamanho real. Quando é que a gente vai utilizar isso? Um exemplo. Eu quero mostrar o detalhe do parafuso que vai fixar essa minha maçaneta, tá? Porque é um parafuso europeu com a cabeça diferente, não sei o que é o tipo da chave é diferente e tal. Então, nesse sentido, esse parafuso é específico e eu quero representar ele. Só que o parafuso ele é bem pequenininho, tá? Aí eu vou colocar esse parafuso pequenininho. Meu amigo que está lá na fábrica sem uma luz boa para olhar meu desenho, ele não vai conseguir enxergar como é os detalhes desse parafuso. Aí eu vou e amplio ele, tá certo? Então, em verdade, a escala nada mais é do que uma cópia reduzida e uma cópia ampliada do tamanho real, tá? O que eu quero que vocês entendam é isso, é que para o nosso dia a dia, as escalas que a parte de baixo, elas são maiores do que a parte de cima na fração, certo? Elas são reduzidas. E nesse caso aqui, onde a parte de cima é maior do que a de baixo, elas são ampliadas, certo? E que a escala não tem uma medida. Por que isso? Se vocês estiverem desenhando em milímetro, eu acho que vocês, em produção, desenham muito em milímetro, né? Porque são peças pequenas. Tem as engrenagens todas que vocês desenham. Então, vocês desenham mais em escala ampliada em milímetro, tá? Então, vai ser... É a unidade de medida mais utilizada, professor. Oi? É a unidade de medida mais utilizada, é milímetros. É milímetro, né? Pronto, eu imaginava. Então, vocês utilizam mais em milímetro. Então, aquela parte que ele falou ali, dividido por 100, né? As partes do real, ela vai estar em milímetros, tá? Ela vai estar sempre se referindo à escala que vocês estão desenhando, de acordo com o que vocês estão desenhando. Então, prestem atenção nisso, ok? Então, se vocês estão desenhando em milímetro, elas são 100 partes do milímetro. É sempre a partir do desenho do milímetro, ok? Aí, dentro disso aí, eu trouxe um desenho para a gente esclarecer melhor aí como faz essa questão da escala. Ó, tenho aqui uma casa, um quarto-sala aqui, banheiro, tá? Então, eu tenho essa escala aqui. Eu vou supor que essa escala aqui é 1 para 100, tá certo? Se essa daqui é 1 para 100, essa vai ser 1 para 50. Veja que tá quase o dobro, tá? Ó, o tamanho que era. Gente, se eu fizer aqui eu tenho esse tamanho. Aí já essa, ó, eu já aumentei mais, já ficou quase o dobro, tá? Então, vamos dizer que essa é 1 para 100 e aqui 1 para 50. Aqui, ó, ela já é maior do que essa.
Aí vamos dizer aqui que eu estou em 1/20, 1/25, certo? E a essa daqui, ela é tão maior do que estas, que só pegaram um trecho do ambiente, tá? Não pegaram nem a sala toda, pegaram como se estivesse fazendo um corte aqui, ó. Isso aqui é a cozinha, é a mesma cozinha, só que ampliada, em diversas escalas, certo? Então, os desenhos, ele não muda. O real, ele vai continuar a mesma coisa. O que vai diferenciar no uso da escala é justamente o tamanho que eu vou estar desenhando, certo? Entenderam aí? Entendi, professor. Entendemos. Beleza. Ó, então aí a gente tem, certo? Já recebi aqui uns e-mails, tá? Depois eu digo quem foi. Aí aqui, a escrita técnica, eu botei a norma, certo? Lembrando que ele vai ter que ser legível, uniforme, tá? E sem perda de qualidade. Tentar fazer todas as letrinhas iguais, por isso que eu pedi para fazer 3, 4 alfabetos, né? Mas o importante é vocês entenderem que tem que ter uma uniformidade, certo? Sempre com qualidade. E, em geral, eles formam um ângulo reto. Como eu disse para vocês, tá? A gente vai desenhando de maneira reta, certo? A largura a gente vai pegando, vai desenhando como se eu tivesse tirando de um retângulo aqui as minhas letras, ok? Aí eu coloquei mais para vocês saberem aqui a norma técnica que a gente está utilizando. Essa daqui, já termina. Essa parte aqui, ó, a gente tem nessa outra norma técnica 101/26 de 87, que é a cotagem de desenho técnico. O que é cotagem? É a gente colocar essa cota, que nada mais é do que a dimensão de algumas linhas do teu desenho, tá? Eu desenho e eu tenho que mostrar, além de fazer o desenho na escala, eu tenho que colocar estas cotas aqui para identificar realmente qual o tamanho daquela linha. Então, vamos dizer que vocês estão fazendo aqui a peça de vocês, o galpão de vocês, e ele tem 10 metros, 12,6. 12,126. Então, eu preciso indicar, tá? Esta cota para quem for construir saber o tamanho daquela parede. E aí, um detalhe. As cotas, elas têm a norma, certo? E temos uma obrigatoriedade aqui, ó. 3, na verdade. Eu tenho a obrigatoriedade, tá? A primeira, essa linha aqui, ó, que passa abaixo do número, ela vai ser mais fina, tá? Mais fina do que a do desenho. Vai ser uma linha média a uma linha fina, não a linha média, ok? Essas linhazinhas aqui, ó, que delimita o final da minha dimensão, ela vai ser uma linha auxiliar, uma linha fina, tá? E o número sempre vai estar acima. Como assim, professora? Não entendi nada. Ó, eu tenho aqui a minha linha de cota, certo? Essas duas aqui, eu vou até fazer o seguinte. Essa linha aqui, essa linha vermelha, eu estou indicando como se ela fosse a linha fina. A linha amarela, ela é a linha média. E o meu número, ele vai sempre estar acima dessa linha amarela aqui, tá? Então, ele vai estar sempre acima.
Ah, professora, se eu fizer assim, ele vai ter que estar acima, vai ter que estar acima, certo? Então, ele nunca na vida, ou eu não vou dizer nunca, né? Mas eu vou dizer que a gente evita, de todas as formas, colocar o meu número aqui embaixo, tá? Isso aqui a gente evita. Sempre Professora, esse acima número é um exemplo, né? o número é um exemplo, tá certo? Mas assim, se a dimensão que tu for colocar, a dimensão que for a tua parede, a tua linha de objeto, de peça, enfim, você vai colocar acima da linha, tá? Nunca abaixo. Nunca. Assim, tem algumas ocasiões que a gente precisa colocar, quando o número é muito grande. Vamos dizer que vocês foram botar 300, né? Assim, um desenhozinho bem pequenininho. E aqui tu tem... Aí vamos dizer, né? Aí aqui tu tem 100, né? E aqui tu tem outros 200, certo? Mas veja que ficou tudo muito colado. Aí esse daqui... Mas aí está dividido em 3 partes aí. Oi? Aí está dividindo em 3 partes, né? No caso 300, 100, Aí mais o outra final é metragem aí, né? 200. É 200 aqui. Aí como eu não conseguiria colocar, aí eu posso vir e coloco aqui embaixo, tá certo? Aí eu coloco aqui embaixo para não confundir aqui o que é 200 e o que é 100. Mas eu evito fazer isso, certo? Isso é no último caso. Se eu puder colocar todos na mesma linha, seria melhor, tá bom? E por fim, Ok. essa questão aí de cota, que a gente mostra, é aqui, ó, o fechamento dela, tá? A cota, ela pode tanto fechar com essa seta, aqui tá a linha, ela fecha com a seta, aí ou com uma bolinha, certo? Ou então eu posso fazer com um X, como se fosse uma estrela, tá? Aquela estrela, aquele asterisco. Aí eu boto. Mas essa linha com a seta é toda a dimensão, né? É a dimensão, toda a dimensão. Essa daqui também, tá? Vai ser toda a dimensão. Certo. E esta também. Aí vai ser de um lado e do outro. Ok? De um lado e do outro. Não esqueçam de colocar aqui para iniciar e finalizar. Ó. Isso aqui é para a gente marcar o início e o fim da minha cota, tá? Então, ou vai ser seta, ou vai ser bolinha, uma bola aqui, ou vai ser essa daqui, que na verdade eu prefiro essa. Eu acho essa mais bonitinha, mais fácil de fazer. Uma linha reta e uma cruzada. Então, eu acho mais fácil de fazer, então normalmente eu uso essa. Mas qualquer uma das 3 está dentro da norma, tá? Então, vocês podem estar utilizando qualquer uma dessas. É só querer. Com isso, a gente termina as normas técnicas, tá? Essa parte aqui de norma técnica. Eu vou passar para vocês, para a gente fechar aqui essa parte. Algumas construções de sólidos geométricos, de figuras geométricas, tá? Então, essa parte aqui a gente vai estar fazendo para a próxima semana. Oi? Essa parte aqui de figura geométrica, eu vou estar passando hoje, tá certo? Para vocês como desenhar elas. E a gente vai estar desenhando essas 3 figuras aqui para a próxima semana, tá? Não essa semana. Essa semana não. Mas a próxima semana, ok? Essa aqui é como se fosse o início da aula da próxima semana. Então, vamos lá. Certo. Aí a primeira construção aqui
é de um triângulo, tá? Aí, como é que vocês vão fazer isso? Primeiramente, vocês vão pegar uma reta qualquer, tá? Que é essa reta S aqui. Aí, desenharia essa reta. Depois, pega lá o teu compasso e vai medir no compasso que vocês têm, eu pedi para vocês comprarem, o tamanho do segmento, né? A dimensão que a gente quer esse lado, tá? Aí eu marco um ponto A, aqui um ponto B, ó, esse aqui, e eu passo aqui, ó, um arco do meu compasso, certo? No momento que eu passo o arco do meu compasso, eu encontro o ponto C. Encontrei o ponto C, aí eu tiro a minha ponta seca aqui do ponto B, venho para o ponto C e passo novamente esse arco. Deixa eu explicar novamente, certo? Eu venho aqui e estou com o meu compasso, tá? Primeiro eu fiz essa reta, beleza. Aí eu vou lá na minha régua. Esse desenho tem alguma medida? Tem o quê? Esse desenho, ele tem uma medida? Vamos dizer que o exercício é com 6 centímetros, tá? Aí você vai pegar lá teu compasso e marcar 6 centímetros no compasso. Aí bota a ponta seca aqui, tá? Na letra B. Aquela ponta que é seca, sem grafite. Aí a gente bota aqui na letra B, em qualquer parte dessa reta S aqui que vocês fizeram. Botei. Essa reta é 6 centímetros, é? 6 centímetros. 6. Aí eu boto aqui na ponta seca e faço um arco, ok? Aí eu faço um arco que cruza aqui a letra essa reta que eu já tinha feito e uma parte maior aqui. Passando. Depois eu venho e vou para o outro lado com a minha ponta seca, a ponta sem grafite, tá? Coloco ela aqui, fixadazinha, direitinho, e passo o outro arco. Então, no momento que eu faço isso, eu vou encontrar este ponto e este ponto. Depois que eu encontro, é só ligar o ponto, tá? Entenderam aí? Estou entendendo. O trapézio é a mesma ideia do triângulo, tá? A diferença é que eu vou afastar esse ponto de A a B, ele vai estar maior do que os outros pontos, ok? Então, assim, como assim? Traço aqui. Primeiro eu vou traçar essa linha aqui, certo? Vou traçar aquela linha reta de baixo. Depois eu coloco a altura do meu trapézio. Aí vocês vão ter que medir mesmo, tá? Aí mede lá. Eu vou botar esse aqui menorzinho, porque senão vai ficar muito grande o desenho de vocês. Aí mede lá 3 centímetros de distância entre uma reta e outra, fazendo 2 retas paralelas. Lembram que é retas paralelas ainda? Com a mesma distância. Então, eu faço uma reta paralela, certo? Com a altura, eu vou botar aqui 3, tá? Para não ficar muito grande. Beleza. Aí, eu venho aqui numa ponta, que vai ser o vértice A. Aí, eu coloco minha ponta seca aqui e passo meu arco, certo? Passo meu arco aqui. Depois eu vou traçar no ponto B o outro arco, tá? Então, com isso, eu vou fazer o trapézio. Agora, só que este tamanho aqui, ele vai ser maior do que o tamanho dessa H aqui, tá certo? O tamanho do H. Então, a gente vai ter que ter só um deslocamento. Então, a gente
pega a ponta aqui, a mesma ideia do triângulo, só que a gente tem um deslocamento dessa linha. Então, a gente vai, pega no ponto A ponta seca, traz um arco, passa para o ponto B com a ponta seca e traça outro arco. Eu encontro o vértice C e D. E depois é unir os pontos. E com isso eu faço um trapézio, certo? Depois... Pronto. Depois a gente tem aqui... Professora, a senhora pode ensinar essa segunda parte aí, falar de novo? Posso. A formação do trapézio. Assim, a primeira parte, você pegar o ponto B, do ponto C, do ponto C, do ponto B, essa parte eu entendi. Certo. Pronto. Então, estou aqui no ponto A, né? Cadê? Pronto, estou aqui no meu ponto A. Aí, eu vou desenhar, né, traçar aqui a minha reta, ou o meu arco, né, a partir do meu compasso, com a ponta seca no ponto A. Eu vou fazer esse meu arco. Este meu arco, ele vai cruzar, ele vai fazer isso aqui, tá? Ô, professora, Oi. mas antes aí eu tenho que ter uma distância do A para o B, eu fazer uma reta e colocar essa distância aqui, não é isso? A gente tem uma distância, eu posso marcar aqui um ponto A e um ponto B. Essa distância aqui, ela vai ser maior do que esse H, tá? Se eu digo que esse H é 3, eu posso colocar aqui 4. Aqui. Tá ok? certo. Aí é só você colocar essa distância aqui maior do que o H, tá certo? Posso botar Aí, qualquer valor, posso fazer aí. Ou 6 e 5. Isso Tá bom. mesmo. Beleza. Viu? Eita, deixa eu ver. Tá, aí eu tô aqui no meu ponto A, certo? Eu já botei a minha reta paralela H, aqui, que é a minha altura. E aí eu traço no ponto A o meu arco. Tracei meu arco aqui e ele ficou. Venho aqui no meu ponto B, troco a ponta seca aqui para o meu ponto B e vou traçar meu outro arco aqui, ó. Quando eu traço os dois, eu vou ter... Ó, quando eu traço aqui esse arco e esse outro arco, eles vão cruzar com a linha H, tá? No momento que eles cruzam com a linha H, eles fazem um vértice. Então, eu já tinha o meu vértice A, meu vértice B, e aí eu fiz mais 2. Com isso, eu vou ligar os pontos. Beleza? Ficou mais claro aí? Beleza. Ficou mais claro. Pronto. Aí vamos lá para o meu trapézio, ou o meu losango. O trapézio a gente acabou de fazer, né? Aí agora eu tenho o losango. O losango eu vou traçar uma reta de A a B, certo? Vamos supor 3 centímetros também aqui. Aí como eu vou fazer esse daqui? Eu pego o meu compasso, aqui o desenho, coloco a ponta seca aqui, tá? Aí eu venho e traço o meu arco. Depois eu pego ele, coloco no B e vou traçar meu arco aqui, certo? Quando eles se encontram, nos pontos que eles vão se encontrar, os dois arcos, vai ser o ponto que eu vou ligar. Terminando isso, eu ligo um no outro. Entenderam? Entendi. Entendeu? Esse é o mais tranquilinho. Entendi. Você bota aqui num ponto A, traçou uma linha, traçou o arco, né? No ponto B, vai traçar outro arco. Eles vão se encontrar
aqui, ó, fazer um encontro aqui. E nesse encontro, você vai unir os pontos. Fez o meu... Tipo um balão, né, professora? Exatamente, o balão. Fez o meu losango, ok? Então, esses daqui são as quatro construções que a gente tem. A gente tem essa do triângulo. As medidas do compasso são a gente que faz, né? Ó, vê. Não tem medida não, no caso, é de acordo com a gente. Veja só. Bota 3 centímetros tudo. Eu vou até mudar. Eu lá na frente eu fiz o exercício. Cadê? Aqui. Esse exercício, certo? Eu vou até tirar aqui um. Mas eu fiz esse exercício com 6 centímetros. Ficou muito grande, tá? Numa folha 4 vai ficar enorme. Aí eu vou reduzir para 3, tá certo? Então, aí aqui, vocês utilizam 3. E, por exemplo, neste daqui do losango, vocês só vão botar o... Aí vocês botam 3 e nem precisa mudar, tá? É 3 centímetros aqui e o tamanho do compasso vai ser 3 e 3, ok? 3 centímetros, porque aí ele fica igualzinho. Ô, professora, Oi. no caso, essa divisão aí dos 3 centímetros, por exemplo, se dividir os 3 centímetros para passar o compasso, ele já fecha essa parte aí que a senhora falou ou não? Se colocar na metade... Por exemplo, os 3 centímetros, aí divide em 3 partes e passa o compasso. Entendeu? Ele não fecha igual? 3 partes e passa o compasso. Calma, 3 partes e passa o compasso. Deixa eu pensar. Eu tô entendendo o que ele está falando assim, tipo, porque do ponto A ao ponto B. Então, vamos lá. Pronto. Fazendo isso, só vou dar uma explicada aqui. Eita, vamos fazer o seguinte, vamos parar, tá? Eu vou encerrar aqui. E aí a gente volta, eu dou só a explicação desse daqui e libero vocês, tá certo? Certo. Pronto. Vamos lá, mesmo link e a mesma senha, tá? Certo. Pronto. Vou encerrar aqui e a gente vai.